Tenho recebido os relatos de que essas gravações têm ajudado. Também mulheres que participam a relembrar, né? Curioso, né? Bom, mulheres, então bora lá. Vamos abrir aqui. Adotando novos formatos, né? Então, bora lá. Vamos ver se eu consigo por aqui. Vocês vão começar a ver as extravagâncias aqui. Vou fazer online, né? Opa, opa, aí. Estão acessando aqui a imagem, tá tudo ok? Tudo ok, Maravilha, ideia. maravilha. Só vou colocar aqui. Ok. Então, bem-vindas, mulheres, à Lua Nova de Aquário, a essa vibração que chama pelo coletivo, mas mais do que isso, é o meu lugar dentro desse coletivo. Isso aconteceu, né, a chegada e o ingresso do Sol em Aquário e junto, logo em seguida a Lua, né? Essa Lua Nova aconteceu no primeiro grau de Aquário. E, e me parece que ela se deu com a potência dos últimos momentos da nossa alunação de Capricórnio. Por isso que eu quero honrar muito o que foi vivido nesses últimos momentos da alunação de Capricórnio, porque a Lua ela estava ali, ó, de mãos dadas a Plutão. Se não me engano, até foi um último áudio, e nessa troca muito pôde ser acessado, despido, descamado. É possível que coisas chegaram, né, para uma superfície visível, até num estado emocional de vulnerabilidade, até numa busca de controlar situações, mas que mais nos ajudava, apesar do desafio, a enxergar realidades. Realidades essas que muitas vezes eram ofuscadas por um desejo, né? Por um desejo pessoal, por um anseio, né? Uma ilusão. A lua de Aquário, ela vem falar, né, do aguadeiro. É o que mais se reverencia aqui em Aquário. Essa imagem traduz muito bem. Muitos mitos são acessados por Aquário. E, claro, que Ganimedes é o que mais leva hoje essa representação, é o que leva a representação desse jarro da ambrosia dos deuses, né? Ele que foi raptado por Zeus e é um dos primeiros mitos gays, né? Onde Zeus tinha um relacionamento, né, com Ganimedes e destitui Hebe do lugar de servir, né, a ambrosia aos deuses e coloca o bonitão. Ganimedes sempre via que sobrava algumas, né, sobrava ambrosia. E assim ele gentilmente, generosamente ofertava para a humanidade. O que nós temos aqui é uma imagem, né, que eu vou trazer para ao longo na nossa travessia aqui com o Aquário, sobre esse rio de conhecimento, mas esse rio que por hora em Aquário pode se congelar. Por isso que é possível em Aquário vivermos com muita naturalidade estados de congelamento. E olha que dependendo de algumas de nós, se a gente tiver planetas pessoais e luminares, é possível a gente experimentar isso literalmente no corpo.
Então, só recapitulando, né, por onde navegamos agora. Então, ainda estamos numa lua nova, né, apesar de ter acontecido nas últimas horas de sábado, né, dia 21, ainda se pode ter os fiapos do que é uma lua nova, porque logo mais ela se mostra, né, se revela no céu, e daí adiante, ou seja, de hoje adiante, é possível que os insights, que as informações comecem a ganhar uma nitidez, né? Então é interessante também se propor, por mais que muitas de nós naveguem por muitos anos aqui, eu faço esse convite. Percebam qual é o teu estado emocional nesta fase, neste momento, quando algo desperta, ok? Prestando atenção aos sonhos, porque até chegar nessa fase crescente, é válido observar o conteúdo, né? Tanto das informações que nos orbitam, até esse lugar mais instintivo, né? Aquário, vem falar desse o eu social. É o eu afirmado no grupo. É isso que somos nós aqui. Um lugar onde a natureza do eu se mostra dentro de um coletivo. Ora, a partir de um olhar científico, perceptivo, saibam que a intuição ela não se detém apenas a escorpião, câncer e peixes, tá? Do contrário, a intuição, uma das mais interessantes, por sinal, é em aquário, porque ela se torna um conjunto de parabólicas, né, de receptores, onde verdadeiros downloads acontecem. E é por isso que existe uma energia em aquário, e onde você tiver aquário, de uma antivisão. Não necessariamente é algo realizado, mas existe já uma tendência a olhar para o futuro, para o diferencial. Em aquário, a gente retém ideias, sim. São os conceitos que determinam fins. Opiniões, pensamentos são, né, recursos que pautam, né, e que justificam ações. É curioso porque dentro desse eixo, né, do zodíaco, entre Aquário e o signo oposto Leão, onde teremos a lua cheia, é possível também experimentar o egocentrismo, a excentricidade em si, onde incoerências elas podem se fazer valer. Então prestem atenção como você transita e experimenta aquário na sua vida, sobretudo nesse ciclo, onde é possível você dizer sim para algo e não, mesmo que seja para o mesmo fim. Dicotomias podem acontecer em aquário. Porém, aquário também carrega esse lugar generoso, altruísta, de olhar além de mim. Em aquário, não existe o amor ao humano, existe amor à humanidade. Aqui existe um movimento que propicia, né, liberações, né? É preciso ter autonomia, liberdade, clareza. Se você não transitar
dessa forma por aquário, é possível que você tenha frustrações, porque as expectativas em aquário, afinal de contas, é possível enxergar ou ansiar algo que está ali na frente, né? Ainda não figurado, né? Desenhado, pode acontecer. Em aquário existe um impulso de atrevimento em nome do que é diferente, diferenciado, original. Porém, em aquário é possível romper, saibam. As tensões aquarianas, elas podem ser muito duras. E é por isso que é muito comum experimentar estados emocionais bastante frios, né? O que para algumas de nós pode ser uma bênção, né? Porque se em algum momento existe uma interdição de sentimentos, emoções, de algo que me impede de enxergar, porque eu estou tomada, né, emocionalmente, em aquário, parece que eu consigo racionalizar isso. Eu vou buscar entender o que eu estou sentindo, compreender. E assim, renovamos, saímos do ordinário, tocamos o extraordinário, damos as mãos com movimentos solidários, né? O grande desafio em aquário são as relações. Que curioso, né? Esse lugar onde aqui a gente fala do coletivo, né? Do solidário, do grupo, mas é viver a dicotomia de me sentir diferente diante de um grupo. Ora, eu quero pertencer, mas ao mesmo tempo eu sou diferente. Esse contraste entre pertencimento e não pertencimento pode gerar uma tensão, um cabo, né, de tensão que pode se romper, ora, né? E às vezes o sentir e se colocar numa postura vulnerável pode implicar e ter assim ter uma visão que nos leve à fraqueza, como um julgamento de que sentir nos vulnerabiliza. E assim evitamos, hesitamos. Por isso que em aquário, geralmente, a tendência é buscar uma clareza, entender, quase objetificar, para que isso fique mais trafegável, né? Para que o ar fique mais limpo. Assim, em aquário, essas redes que nos sustentam, é essa mesma que temos agora aqui. Vai ser interessante cada uma poder olhar para suas redes e ver qual delas de fato importa. Mas se ora eu falo, ué, mas aquário não é o grupo? E você está falando de leão, você também fala desse eu no grupo. O grande desafio e o compromisso de aquário, e aqui eu faço essa pergunta, qual é a sua vibração no coletivo, no grupo? Qual é a sua marca? Qual é a sua assinatura? O que você leva de mais precioso para o coletivo? Que tipo de resíduos e marcas você deixa no outro? Vocês conhecem essa montanhista? Junko Tabei? Junko Tabei foi a primeira mulher a escalar o Everest.
Ela morreu em 2016 e eu já não é de hoje, faço referências a Aquário como a montanha congelada, né? Se em Capricórnio a gente escala, quando chegamos no topo, estamos em Aquário. Esses conceitos, essas ideias libertárias, o futuro, o que parece perfeito, que é um perigo, né? Por sinal. Ora, pode degelar e escorrer como um rio, né? Uma cachoeira que leva conhecimento para os que têm sede. Mas, ao mesmo tempo, é possível experimentar essa escalada solitária, essa experimentação do eu. Eu posso até fincar uma bandeira ali, que fale de onde eu pertenço, mas o movimento é solitário. Então, saibam. Saturno entrou em Aquário em 2020. Saturno era o regente tradicional de Aquário, né? Até 1830, com a Revolução Francesa, e curiosamente, eu até tenho aqui um registro, Urano foi descoberto nessa mesma época, e assim Urano tomou posse de Aquário. Então, né, para a história é bastante recente, né? Saturno, quando se encontra em Aquário, ele busca aterrissar essas ideias. Ele vem, se em Urano vem romper, abrir, mudar, né? Saturno vem cobrar atitudes práticas, né? Em relação ao devir, aos planos, às ambições, ao que está lá no futuro. E Saturno, enquanto em 2020 colocou todo mundo para dentro de casa e fez com que a gente lidasse com a inovação do ser, do trabalhar, do realizar de forma diferente. Hoje a gente pode olhar para esse movimento com mais conforto, eu diria, né? Há um tempo atrás era difícil, mas digamos que 2 anos e meio que Saturno está em Aquário, 2 anos e pouquinho, logo mais ele se despede de Aquário, ele instalou, né, digamos assim, verdadeiros protocolos, né, formatos, métodos de como realizar o trabalho, o dia a dia, né, através das redes. Astrologia pertence a Aquário, internet pertence a Aquário, o cosmos, a astronomia, tudo isso, né, pertence. O olhar científico para a vida pertence a Aquário. E Saturno ele vem basicamente construir essas pontes entre o velho e o novo, como uma modernização, né? Uma atualização, melhor dito. E esse ciclo me parece, sobretudo por conta daquele evento que eu acabo de contar, da Lua que se encontrou com Plutão. Parece que a gente enxerga ou enxergou, porque isso não necessariamente se desfez só porque a Lua passou, atravessou, né? Resíduos ainda estão aqui, né? Do que foi tocado, desses olhares que eu tenho de mim mesma e do que eu tenho do outro, essas expectativas, esse lugar que muitas vezes, assim como a G trouxe, né? O como eu vou me colocar no mundo, e se eu depender desse olhar do outro e da aprovação do outro, eu chamaria a alunação de Aquário como um abre-caminho, queridas. Um abre-caminho
para o que você quiser experimentar. Ou seja, é possível que você olhe e toque esses olhares, que simbolicamente é o que você recebe, o que você traduz do que o outro traz, né? Não necessariamente isso chega de um lugar literal. Então, vale a pena, nesse primeiro momento de Aquário, observar o que foi tocado nesses últimos 10 dias, do que você percebeu que emergiu, medos, insuficiências, incapacidades ou receios, enfim, né? Frustrações, onde é impossível se legitimar naquele lugar, ou onde você se sentiu insegura, no mínimo. E colocar isso por perto para garantir que esse caminho seja aberto. E que nada fique ausente aí, nada fique de lado, né? No sentido de evitar, hesitar, porque vale a pena, mulheres. Esse aqui é a imagem de Delacroix. Vocês conhecem essa pintura? Né? É a liberdade guiando o povo. Urano foi descoberto nessa mesma época. E eu queria muito que vocês entrassem em contato com essa imagem. É uma mulher. Lilith entrou em Leão. E a gente vai falar sobre isso. Em Aquário, é possível experimentar o feminino ativista, o que rompe barreiras, o pioneiro. Então, tudo que você pesquisar de uma mulher que abriu caminho, saiba de que ela estava carregando algo uraniano aí. Assim como no Rez eu trouxe o centro, né? Anahata é o chakra, o quarto chakra do som não produzido. Então vale muito a pena para as mulheres que têm uma intimidade ou né, uma afeição pelas meditações, pelos chakras, poderem investir energia, porque o Anahata também fala do eixo de Leão e Aquário. Né? É essa luz que bombeia e que circula. Por isso que, inclusive, em Aquário, a circulação sanguínea, ela pertence a Aquário. Pela astrologia médica, saibam. Os tornozelos, né? Esse lugar onde permite a flexibilidade para que a gente ande, caminhe, avance. A expressão, que não são os pés, tá? A Narrata fala da expressão desse amor incondicional, onde a gente pode desenvolver, né? Autoestima, satisfação, né? Da nossa expressão pessoal, autêntica. Então, para trabalhar a autenticidade, para que eu me sinta capaz de romper barreiras desses olhares que me foram dados e que eu ainda acredito e valido esses olhares como se fossem lei. Por que eu não me permito? Porque em algum lugar eu recebi esse olhar de desaprovação. E ainda, onde é que eu ainda acredito nisso? A dificuldade de integrar, né, de se integrar a relações, sejam amorosas, né, afetivas, de modo geral, trabalho, enfim, amizades, porque em Aquário, claro, se falamos de coletivo, falamos das amizades, né? A toda a dificuldade social que você tenha,
Estimule o coração, para que você ganhe confiança em si. É como se você pudesse acender, né? A gente já fez alguns rituais tão lindos, né? De lanternas, de acender essa fagulha, de entoar o teu nome como se fosse um mantra, diariamente. Bater o teu cajado. Em desequilíbrio, aqui, tanto atitudes excêntricas, angústias, vergonha, né, ressentimento, a pessoa ela pode ficar extremamente fria, racionalista, né, resistente, que a pessoa teimosa também é ficar com esse aquário, né, congelado ou um quarto chakra congelado aí, né? Então, por quê? Porque é um signo que pertence à modalidade dos signos fixos. Então, existe uma correlação do significado, inclusive, né? Desses signos como escorpião, como aquário, como leão, como touro. Então, não só mulheres de aquário receberão o impacto do que for vivido aqui. Saibam que mulheres que tenham planetas pessoais, enfim, o que você tenha dentro desses signos vai ser mobilizado. Em equilíbrio, o altruísmo se faz. E aqui eu trago a palavra esperança, senha do nosso encontro. Não só por conta disso, mas porque aqui existe um lugar de. Quando equilibrado, o chakra, né, o quarto chakra, ele traz esse sentimento de pertencimento, porque eu consigo nutrir quem eu sou. Eu não fico fora, eu tô dentro. E se eu tô dentro de mim, eu tô em casa. Eu pertenço. E assim eu posso ir mais inteira para o outro, ou melhor, para todos, ou todes. Cor verde, então, para as mulheres que queiram, né, estimular, que tenham pedras, enfim, né, minerais, usem a cor verde, respirem, né, o prana yoga, ou simplesmente faça. Existe um exercício que eu aplico para quando eu atendo crianças de percepção, né, que é muito lindo. Coloque coisas dentro de uma sacola ou mesmo da tua bolsa, e só enfia a mão e tenta se relacionar com os objetos que estão ali. Como se você pudesse conversar com as mãos e traduzir. Isso te traz uma ampliação do que está dentro, do que está fora. Ou mesmo, observa como está dentro, abre os olhos, observa como está fora, o que está perto, o que está longe. Às vezes, numa caminhada, mulheres. Poder entrar nessa frequência, né, nesse diálogo do que vai além de mim. Lembrem que em Capricórnio a gente honra a pele, né? Essa fronteira, literalmente, né, do corpo. Então, em Aquário, ela pode ser rompida. Eu coloquei aqui, né, o mudra. E me parece esse tão lindo, porque parece um vaso. Quando a gente medita nesse mudra, parece um vaso que a gente vai colocando coisas aqui, ou simplesmente reconhecendo uma chama e colocar no centro do peito. Entoar o yang também é válido. E assim, Aquário e Leão vão se encontrar nesse diálogo no dia 5 de fevereiro, com a lua cheia, onde eu pretendo um encontro, tá? Então anotem aí. E essa imagem, ela traduz exatamente o que
de alguma forma é possível acessar a lunação de Aquário. Né? Vamos ver aqui que temos... Opa! Ok. Alguma dúvida, mulheres? Perguntas? Bom, Júpiter, ele ainda se encontra em Áries, né? E ele, nesse momento da lua, da nossa alunação, forma um aspecto com a lua nova e Júpiter, o que era até então, num outro ciclo, um desafio de proporções, agora eu diria que é um movimento de coragem, né? A etimologia de coracticum, agir com o coração. Esse Júpiter em Áries, conversando, dialogando com a lua nova, no mínimo traz uma bandeira que incentiva e nos traz fé. Fé em mim. Onde eu me atrevo, onde eu acredito, acredito nessa verdade, de algo que é generoso em mim, que é válido, de recursos, inclusive, que eu tenho, e que me levam para esse movimento iniciático. Essa imagem, por sinal, traduz muito bem esse momento. Muitas vezes a gente vai ter que atravessar esse canal congelado, não partejar-se e autorizar-se a experimentar lugares novos em mim. Seja uma nova rotina, seja um projeto, seja, enfim, um relacionamento, um trabalho, não importa. Algo se dá que é novo e que nos dá, inclusive, nos oferta um caminho nem sempre trilhado. E assim podemos recontar, ou melhor, atualizar histórias, ou quem sabe, inaugurar um novo capítulo. Que tal? Porque aquela lua com Plutão, ela tocou algo em nós. Eu queria dividir assim, alguém teve alguma experiência de enxergar, de visão, de se dar conta, de esclarecimento, mesmo diante de um desafio, nesses Sim, últimos dias? sim, não, assim, do começo de janeiro, assim, para cá, todos os grandes desafios que eu vivi, ou de ordem emocional, ou de ordem prática, abriram campo de visão. Então, algo que eu via de um jeito, eu passei a ver de outro. Me dei conta de algo em alguns momentos, e aí até uns conceitos que eu tinha sobre mim caíram por terra, e eu pude ser mais gentil comigo. Hum, Outros que eu tinha sobre, que eu estava muito apegada, eu desapeguei, percebi que o movimento não partiu de mim, mas eu precisava desapegar daquela situação porque ela estava me prejudicando. E outro que foi foi muito gentil também, eu tenho um caráter bem iniciático. Eu não tinha me ligado que poderia ser isso que você está falando. Então, mas teve 3 episódios, 3, 4 grandes assim que tiveram esse caráter de mudar com significado. significados, né? Obrigada, Ju, por trazer, dividir, porque é isso mesmo. Tem hora que não é que o caminho se desfaz, mas parece que a gente enxerga melhor. Né? É possível estabelecer diálogos mais esclarecedores, mais francos, inclusive, porque a gente sai daquela, né,
daquela neblina, né? Daquele olhar diante daquela realidade, né? Embebida de ilusão, né? Pode ser uma coisa menos emotiva, você falando Claro, agora, claro, pode ser algo certeza. prático, de uma Sim, ordem eu senti isso. prática. Sim, sim. Até uma dor de estômago, gente. Teve uma coisa assim de menos emoção, e justo eu falando, né, a pisciana quase Ah. total, de ter um pouco mais de frieza no lidar com essas emoções. É interessante mesmo isso. Porque você enxergou alguma coisa que te colocou numa nova. Abriu literalmente, né? Eu trago muito essa referência de abrir janelas, mas é que me parece que esses últimos tempos é um lugar de oportunidade de abrir janelas na mesma casa, né? E de enxergar sobre outros pontos de vista. Então, essa frieza da qual você nomeia, na realidade, pode ser uma percepção mais nítida, que não te embarga tanto. É isso. É que eu usei esse termo frieza porque você usou, porque para mim fica claro, né? Como eu sou muito emotiva e essa coisa menos emotiva foi até uma estranheza, sabe? É. Pois bem, isso proporcionou você caminhar em em determinadas situações, né, num novo ritmo, né, com uma nova postura, né, experimentando. O que é curioso, gente, é que é de um lugar experimental, tá? E isso não quer dizer que isso vá se dar para o resto dos dias e meses, ok? Lembrem-se que tudo que acontece a partir de agora, nessa primeira lunação de 2023, que não é o nosso ano novo, mas é a primeira lunação de 2023, chega com um caráter iniciático, experimental. Não coloquem ou evitem de colocar algumas se colocar diante de algumas coisas como de algumas demandas como se fosse a única saída ou a única maneira. Os desejos, sim. E logo a gente vai ter oportunidade de ver, né? Mas aqui, refletindo um pouco sobre esse lugar, né, iniciático, acho que valeria a pena, né? Esse processo de reflexão de qual é o propósito das minhas ações. O que me move para esse novo? Eu gosto? Desgosto? Isso me motiva? Isso me encoraja? Mesmo que eu não veja o fim do caminho, não importa. O movimento levado para o centro tende a trazer muita orientação. É um movimento orientador. Por quê? Porque Júpiter participa, lembra que eu falei? Então ele vai dizer, bom, coisas grandes podem acontecer, oportunidades podem chegar para mudar. Oportunidade de mudar. Ponto. Eu volto para o que eu estava? Ou eu me arrisco, eu me lanço, eu inauguro uma parte em mim? A partir desse olhar científico, é óbvio que eu tinha que trazer, né, Marie Curie. Primeira mulher a ganhar o Nobel, vocês conhecem, né? Todas. Bom, quem não conhece, por favor, vá conhecer. É esse o feminino de Aquário. Ela engajada, ela, na verdade, o marido também era um cientista, o marido morre, e ela continua as pesquisas e vai e descobre um monte de coisa. Então, é um lugar também de dedicação, né? De compromisso que às vezes vira teimosia, né? Onde as inquietudes elas despertam. Essas são as inquietudes que me movem. Por isso que existe uma vibração em aceleração.
em movimento. Por isso que é possível acessar uma certa ansiedade, que não quer dizer que, enfim, a gente vai ficar, né, experimentar né, desses estados que nos paralisa, né? Mas é motivador, né? Ele empurra, né? E a partir dessas inquietudes, eu também posso me motivar a fazer mudanças. Esse é o mapa da lua nova. Então, um dado muito interessante é que logo depois da lua nova, Urano, que vinha numa retrogradação longa, termina sua retrogradação. Logo no dia seguinte, entra no estacionário e agora já está no movimento direto. Então, assim, é muito simbólico, porque a lua nova acontece com o seu planeta regente já parando onde tem uma carga. Lembra que eu falo sobre quando o planeta que está retrógrado ganha um movimento estacionário para voltar para o seu movimento natural, ele ganha, sabe, parece que ele fica carregado ainda mais de energia, porque ele tem que fazer um esforço para voltar, né? Então, é quase como um efeito chicote, né? Então, existe uma carga de mudança. E lembrando que existem muitos planetas no elemento ar e que logo teremos um grande, gigante chegando por aqui, né? Então, esse movimento direto de Urano, ele nos traz um chamado e quase como um incentivo e uma bandeira branca dizendo: Gerlane, sai de trás do pilar e vai dançar, né? Não vou trazer nomes aqui mais, mas vá fazer a mudança que você tanto deseja. Vá estudar o que você sempre sonhou. Se experimente. E aí, né? Lilith tá em Leão, né? A 1 grau, gente. 1 grau. Lilith tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo. Ai, que máximo isso. Vamos ver se eu consigo mesmo, né? Aqui. Lilith tá em Leão. Lilith na mitologia, né, suméria, ela vem dentro dessa linhagem, né, de Nana, de Ereshkigal, que é arquetipicamente o feminino que toca profundezas, que toca pulsões, que é movida por pulsões, por sinal, né? Que é de um lugar reativo e visceral, que se nega, mas ao mesmo tempo deseja. E em Leão, muitas vezes, essa Lilith, ela deseja ser admirada, ela deseja ser vista, ela deseja ser criativa, ela deseja o amor, ela deseja brilhar, mas algo nela a impede e ela nega. Mas, ao mesmo tempo, existe um lugar inconsciente que fica ali, sabe? Como se fosse, né, uma voz subterrânea que assola, né, situações de confronto. Quando a gente menos espera, a Lilith vai lá e pau! Coloca palavras ou atitudes na nossa frente e quando a gente vê Lilith em Leão, reage como uma criança pedindo aplausos, né? E ao mesmo tempo querendo brincar e dizendo não. Né? Essa Lilith em Leão, ela pode nos contar muito mais, e sobretudo porque, se vocês perceberem, ela está no mesmo grau da Lua Nova, tá?
Ou seja, o conteúdo tá ali. Então, no sábado, e aí eu vou dizer, né? Olha onde estava Plutão. A Lua estava ali, ó. Ou seja, tudo estava sendo experimentado, tudo veio à luz e é possível que uma sombra, e que não necessariamente é algo ruim, mas possivelmente algo inconsciente, algo que eu, de alguma forma, até posso saber, mas que eu reprimo, enfim, né? Veio à luz, eu reagi, eu me coloquei, ou algo saltou à minha frente. E que fala ao meu respeito, com uma grande carga de uma intensidade que promove cura, meu amor. Porque só se pode curar o que se vê. O que eu desconheço, eu não posso curar. Então, foi uma oportunidade, e tem sido uma oportunidade de olhar aspectos que ainda hesitam ou se mostram faltantes, carentes em mim, partes minhas, em que essa configuração desses tempos, e aí eu vou chamar esses tempos, tá? Porque ainda dá, né? De articular, de negociar e de trazer possibilidades de mudança, de propor, no mínimo propor. Puxa, não foi da forma como eu gostaria, mas o que que eu posso fazer com isso? Né? Ou mesmo vendo situações desafiadoras, né, num confronto, poder acolher isso, me dar conta. O que eu quero dizer é que são preciosidades em forma bruta, precisam ser esculpidas, possivelmente. Sabe por quem? Por Saturno e a Vênus, que se encontram numa conjunção já. Aqui é onde eu digo que a força do desejo, o compromisso com o meu desejo, esse lugar em que eu gostaria de atrair, o que que eu faço para ter o que eu gostaria? Ao mesmo tempo, eu enxergo realidades? Claro que eu enxergo realidades. Realidades nem sempre tão confortáveis assim, né? Essa imagem que eu tenho de Plutão com a Lua Nova. Literalmente espaços sendo abertos. Aqueles que estavam bem enrijecidos, sabe? E que de repente uma fenda se abre e a partir dessa ferida surge a luz e é possível curar. Vamos honrar Rumi, né? Um outro detalhe, estudando esse mapa, e aí é uma curiosidade, o grau 1, né, quando acontece uma alunação nos primeiros graus, existe uma força muito grande daquele signo, porque a Lua ela vai percorrendo todo o cenário, né, daquele signo. Diferente quando tá 27 graus, logo em seguida mudou de signo, né? Você quase não experimentou ele ainda, né? Quando tá no primeiro grau, parece que eu tenho tempo de, uau, a vibração é essa, né? Opa, alguma coisa mudou. Não sei o que, pode até chegar. Olha, não estou entendendo muito bem, veio alguma coisa intensa, surgiu, mas estalou e abriu. Eu estou entendendo, eu estou vendo, tá, eu decidi. É isso, no mínimo. Alguém está diferente disso? Né? O grau 1, o que aconteceu no grau 1? O grau 1, Saturno, né? Ele se encontrou com Júpiter, né? Ele entrou em 2020, né?
em março de 2020 em Aquário, mas logo em dezembro ele se encontrou no grau 1 com Júpiter. Júpiter, que é mais rápido, seguiu o caminho, mas aconteceu um diálogo nessa sala aí, do primeiro grau de Aquário. E, coincidentemente, em 2022, Vênus e Marte, que não se encontram sempre em Aquário, se encontraram nesse primeiro grau de Aquário. E Plutão, em março deste ano, vai acessar a porta, né? Vai chegar muito perto desse grau 1. Eu só queria trazer aqui, né? Até tenho, eu queria, na verdade, ler um parágrafo, mas que depois eu passo para vocês, né? Sobre o grau 1 de Aquário, para que a gente possa meditar sobre ele. Então, lembrando que essa lua nova, ela vem com o incentivo de Júpiter, abrindo oportunidades, trazendo iniciativas de um lugar de empreendedorismo. Por quê? Porque Júpiter está em Áries. Então, são ideias que podem ser novas, conversas, estudos, enfim, até questões jurídicas que podem ganhar uma movimentação, já que Marte deixou a retrogradação, né? Mercúrio deixou a retrogradação, Marte deixou a retrogradação, e agora a gente sente já o movimento acontecendo. Então, o que estava paralisado ou congelado, ou mesmo assim, parecia que precisava de ressalvas, agora ganha a oportunidade de seguir adiante. Só que com fé, motivada. A Vênus com Saturno, assim como eu estava contando, né? E lembrando que essa Vênus caminha por Aquário. E a Vênus em Aquário, ela tem valores, né? Ela carrega valores em seu cinturão, né? Digamos que a Afrodite caminha com liberdade, ela quer autonomia, ela gosta, ela é plural, ela tem essa multiplicidade de talentos, de desejos. Ela, ora, pode ser muito libertária, mas também, veja bem, o lado mais sombrio desse aspecto é o preconceito. É o acreditar no cerceamento, sabe, daqueles olhares lançados, né? Até daquela imagem, onde eu vou buscar uma intervenção em mim ou no outro para gerar uma adequação, típica de Vênus, né? Para que o acordo, o contrato, o match aconteça, eu vou tentar me enquadrar, né? Entrar nessa moldura mesmo que Saturno traz. E esse é um perigo, porque pode trazer frustração. De uma outra perspectiva, aqui é o compromisso com o desejo, o compromisso com o meu talento, o compromisso, né, de estabelecer, né, acordos, contratos que tenham longevidade e que sejam pautados na minha verdade, desde que eu tenha uma leitura inteira, né? Dessa inteireza de mim, de que aquilo realmente é o que eu tenho de melhor para ofertar. Agora, se eu for desejosa, esperando que o outro me complete, nesse espelhamento, né, típico de Vênus, né, desse movimento de Vênus, onde esses processos de reflexo, né, de projeção, de pisar em pegadas já realizadas na Terra, podem me trazer muita frustração. Porque, afinal de contas, aqui eu posso fugir do que é criativo, em nome de uma expectativa. Esse é o maior desafio. Ficou claro?
Para mim, esse é um dos maiores desafios dessa alunação, tá? Mas, do contrário, é possível experimentar essa inteireza e dizer: eu venho com isso no meu prato. Põe o seu e vamos ver o que que dá. Eu me comprometo com o que eu tenho. Ou, eu desejo isso. E vou trabalhar expectativas em mim. Ao mesmo tempo, evitar de tentar adaptar o outro em mim, né? Quase entalhando ele, né? A pessoa, ou a situação, ou o projeto, para que isso caiba, né? Então, a lua nova em oposição a Lilith, só recapitulando, ativa pautas feministas de exclusão pessoal, onde a voz do não autorizado, do não admirado, dessas pulsões criativas, do que eu me sinto capaz, né? Onde eu duvido que eu sou capaz, né? Mesmo sem aprovações, sem validações, será que eu continuo? Mesmo sem receber olhares? Esse é o desafio. Perguntas, mulheres? Ninguém tem perguntas? Que tal? Oi. Fala, Adri, abre teu microfone. Oi, você poderia falar um pouquinho mais dos contratos? Dos contratos? As naturezas dos contratos? A natureza dos contratos com essa Vênus e esse Saturno pode nos levar, de um lado, a um lugar de expectativas, a fechar contratos, acordos, em nome de expectativas, né, de um ideal, de pertencimento, em que eu tento adaptar o outro, né, à minha expectativa, entalhando aquilo, e que isso não se sustenta, porque gera frustração. Agora, se os contratos, os acordos acontecem, né? Se eles trafegam desde esse lugar onde existe um esclarecimento e uma verdade, né, que é definida. Então, eu tenho um talento e eu desejo realizá-lo a partir de um contrato, porque, né, sozinhos não conseguimos tudo. Aqui, ainda mais em Aquário, eu, no mínimo, eu tenho que trazer inteireza, eu tenho que trazer clareza, eu tenho que abrir a verdade, porque isso pode trazer, se eu não trafegar nessa verdade, ou seja, com clareza, é possível que lá na frente as coisas se deem diferentes, entende? Porque ali começa, ai, não, mas aí você pode fazer tal coisa, mas aí você faz, você quer, papapá, entendeu? E aí, por conta de uma vontade de pertencer a esse contrato, a gente acaba carregando desejos do outro em nós. Então, valeria Entendi, a pena fazer essa pergunta, né? O que do outro está em mim? Para que, no mínimo, tenha coerência, entende? Porque se os desejos forem autênticos e olharem para o mesmo sentido, joia, né? Mas cabe muito um movimento mais reflexivo, né? De bancar o desejo, bancar né, o que está sendo negociado aí.
ok? Beleza. Então, assim como o mito do Jardim do Éden, que para as católicas, né, e pela cultura católica, é quase uma afronta dizer de que é um copy-paste de uma história suméria, de um mito sumério, né? Assim como a Arca de Noé, né? A Torre de Babel, né? Aqui eu vou trazer um recorte desse O Jardim do Éden, porque é a partir desse impulso da alma, do feminino, em busca do conhecimento, é que existe uma ruptura, uma quebra. E claro que esse recorte me levou diretamente às necessidades de Lilith em Leão, dizendo, ok, então o que eu faço não é válido? Então, o que eu desejo, né? O que eu tenho de mais autêntico em mim não é reconhecido? Então eu fico em segundo plano, mesmo sabendo e desejando assumir protagonismos? Né? Então, me parece que Aquário, e sobretudo essa alunação, vai pedir para que a gente coma maçã de algum lugar. Bem-vinda. Essa maçã intocada. Seja de um conhecimento, seja de um relacionamento, seja de uma atitude, seja de um caminho, de uma escolha, não importa. E ao invés de romper, é possível atualizar. Ih, a edição aqui comeu o pronto. Que nem Decaulião, que era filho, né, de Prometeu, né? E ele foi poupado de um dilúvio. Olha só, o dilúvio, onde se exterminou toda a humanidade e ficou ele, né? E a esposa, se não me engano, Pirra. E ambos têm filhos, né? Uma delas é Pandora. Que tal? Filhinha de Deucalião é Pandora, que se casa lá na frente com Epimeteu, o irmão de Prometeu. O curioso é que, mesmo com o extermínio da humanidade, é-lhe dado a oportunidade a Deucalião a trazer e renovar a espécie humana. E assim eles lançavam pedras para trás, olha que simbólico, né? E cada pedra se formava um ser, uma pessoa. Do lado feminino, enquanto Pirra jogava, nasciam mulheres, e de Deucalião nasciam homens. Mas, aprofundando um pouquinho, Prometeu fala muito, né, do futuro. Prometeu fala do que é da visão, a antivisão. Enquanto Epimeteu, que é o que se casa com a filhinha de Deucalião, de Pirra, a Pandora, ele falava antes, né, fazia antes do que via. Ele era um pouco afobado, sabe? E assim ele foi castigado, na verdade, né, em nome do seu irmão Prometeu, porque foi ele que levou o fogo, né, para a humanidade, né, e que aqui a gente pode trazer simbolicamente o fogo, não só o fogo não físico, mas do conhecimento e da capacidade de adaptação do que nos fez humanos até aqui, né, o fogo do espírito, né, basicamente é o que faz com que a humanidade esteja onde está, né? E é-lhe dado né, uma esposa, né, ofertam, né, uma esposa Pandora, linda, né,
como todas, e ela trazia uma caixinha com ela. E claro que ele, curiosamente, né, age antes do que pergunta, né? Foi lá e abre, e saem todas as pestes, né? Então, e a única coisa que fica, né? O único presente que fica ali é a esperança. A esperança é a última que morre nessa caixinha. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse refletir também. Claro que depois eu vou ampliar esse mito, né, nessa reflexão, é, dentro dessa experimentação de mim mesma, né, dentro dessas escolhas ou desses novos lugares em mim, né, onde eu vou e eu posso habitar, prestar atenção, né? Que às vezes a gente se vê imersa, né, ou motivada por esse senso de oportunidade que Júpiter traz ali, né? E às vezes a gente se afoba, né? Se inflama em direção à oportunidade e esquece de alguns detalhes, né? Então, eu gostaria de trazer essa ressalva, sobretudo porque é uma lua nova que vem acompanhada da atmosfera plutoniana. Essa é uma percepção que é minha, mas Lilith, ela tem uma mesma atmosfera e vibração, né, que Plutão. Para mim é a versão feminina de Hades, né? Então, é um lugar que, à medida que eu me proponho, mesmo porque eu não tenho muito como negociar ali, né? Me sentir tomada por situações, emoções, reações, onde eu me vejo realmente tomada. Que eu possa trazer isso para perto e, e buscar entender, já que caminhamos por Aquário, né? Então, por isso que eu desejo muito discernimento, né? Muita clareza e, sobretudo, esperança. Andréia, eu Sim. queria falar nisso tudo que você estava falando, me vieram duas situações que eu comecei a observar. Então, retomando, onde essa Lilith, né, ela também nos traz esse conteúdo visceral, cheio de cruezas. Não esperem, sabe, diálogos super elaborados. Não, meu bem. Se bobear, você pega a peixeira de dentro da bota e ameaça situações, entende? A real é essa. Ou, no mínimo, você vai para o teu quarto se achando incapaz, mesmo querendo fazer. Então, sabe esse jogo de forças, né? Essa tensão interna que desgasta, é o que a gente experimenta em Lilith. Então, Déia, mas é assim, eu passei por muitos eventos nos últimos Ô, dias. Ju, se você me permite, eu vou pausar, porque você vai trazer conteúdo pessoal, tá? São perguntas, perguntas. A gente vai fazer aquele negócio dos oráculos das perguntas? Vamos, é claro que vamos. Ah. Ha, tá aqui o oráculo, à nossa espera. Espera aí que eu só vou abrir. Na verdade, eu vou pegar um mitos. Aqui. Vamos lá. Me afastar um pouquinho para dar. Quanto ao conteúdo da alunação, ficou claro? Eu me fiz entender? Tem alguma pergunta? Conseguem me ouvir agora? Alguém me ouve? Sim, Cá! Ai, tentei falar tanto, gente, não tava funcionando. Ai, Eu troquei de celular. É, Não, eu queria fazer só uma pergunta que eu fiz lá no começo, que você falou um pouco de. é, Antes de falar a história, acho que das expectativas e tal, você falou um pouco de frustração.
Eu só me perdi um pouquinho no que isso é. Tipo, é a sombra de aquário isso ou é porque É a tem sombra de Plutão? aquário, sim. Por quê? Ah, Em tá. aquário a gente experimenta, né? Eu já contei essa história, né? Esse mito, mas eu vou ilustrar aqui porque acho que vale a pena, tá? Ele traz Uhum. bastante contorno para o que a gente vai falar. Urano, ele né, a mulher Gaia, né? Então ele fecundava a Gaia todos os dias e nenhum filho prestava. Ou seja, né? Ele tinha, na verdade, medo de ser deposto, né? Mas os titãs nasceram daí, né? Ou seja, existe um compromisso com a perfeição em Aquário, de uma idealização da perfeição. E muitas vezes, em Aquário, existe, por ser visionário, por estar, né, como de alguma forma a gente tem Prometeu por perto aí, né? Com a inovação, com o que está lá na frente, que desperta ansiedades, né, do devir, muitas vezes a gente cria expectativas. Com isso, frustrações. Então, por isso que eu trago uma sugestão de sim olhar para esses acordos, assim como a Adriana fez a pergunta e a gente pode ampliar, é, é, é é ter essa consciência do que de fato eu desejo diante né, das relações, das trocas, né, com quem eu me relaciono e com o que eu me relaciono. Né? Para que aquilo pelo menos esteja mais verdadeiro em mim, né? Mais esclarecido em mim. Porque à medida que eu buscar, né, tomada por essa expectativa, tentar adaptar, entalhar o outro para que ele caiba em mim, ou seja, mas você pode fazer tal coisa por isso, e na verdade eu quero que faça outra coisa, né? Mas aí eu não estou deixando claro, né? E aí é um perigo. Porque aí eu desenho expectativas. Fatível a decepções. Ok? Eu me fiz entender? Respondi? Cá. Sim. Uhum. Estou abrindo aqui. Vamos lá, mulheres. Vamos meditar perguntas. Enquanto eu vou abrindo aqui. Eu queria muito uma pergunta relacionada a esse tema das expectativas que você falou, sabe? Alguma coisa relacionada a isso, assim. Vamos lá. Vamos formular então as perguntas. Então, como lidar com expectativas ou como. Acho que mais do que reconhecer, eu acho que é como lidar com elas, né? Sim. Como nutrir a minha autenticidade, esse lugar em mim, para honrar essa Lilith em Leão. E isso vai nos ajudar, inclusive, nesses diálogos, né, com a Vênus com Saturno. O que vocês acham? Ok. Acho uma boa. Vamos lá, mulheres. Eu tô lendo aqui as perguntas que você foi colocando nos. Dé, você falou sobre o propósito, né, das minhas ações, É, né? falou também, falou. Qual que é o propósito das minhas ações?
E depois do propósito da ação, falou que eu faço para atrair o que eu quero também. Não sei se isso é algo interessante. Essa eu acho bem interessante. Eu gosto dessa também. E também tem uma que ela falou sobre o que do outro está em mim. Como que era do atrair? Era o que eu quero atrair? O que eu faço para atrair o que eu quero, Ah, Que eu desejo, né? o que eu desejo. Só para honrar a Vênus aí. Que mais do que quero é desejo. Tem 3 ou 4 já? Acho que 4, é isso? a quarta é a que a Laura falou agora. Por último, qual que era, Laura? Do Sobre outro? o que do outro está em mim. Ok, então vamos lá. Interessante essa, é. Então, eu agradeço se todas puderem trazer uma intenção aí, fortalecer. Ok? Ô Ju, você pode repetir a pergunta para que todo mundo possa trazer aí uma vibração? Como lidar com a expectativa? Ok. A segunda pergunta, Como nutrir minha autenticidade? terceira, O que eu faço para atrair o que eu desejo? quarta, O que do outro está em mim? ok. Vamos juntar aqui porque são alguns baralhos aqui. Então. Então, a primeira pergunta. Eu abri as cartas mais subjetivas, tá? Para a gente não ter. Você pode repetir a pergunta? Como lidar com expectativa? O que vocês veem aqui? Uma enfermeira inspira cuidados. Olha a palavra. Intimidar. Qual é a pergunta? Ah, como lidar com expectativa? Abram os microfones, tragam o que vocês estão sentindo com a imagem, Eu, com a palavra. Eu acho que seria cuidado com intimidação. é um lugar para mim de esteja preparada. Eu fiquei com a mesma sensação, porque vai vir esse movimento, você tem que estar preparada. Uhum. Nossa, eu já penso o contrário, eu já penso de não. Eu não sei se vocês disseram a mesma coisa, que eu posso também estar ali, né, Não, meio. não,
Uhum. de não se intimidar, de meio que de um confronto. A minha sensação é essa, de Essa, confronto e essa estar foi isso que você preparada. disse, Ju? Foi? É. Então tá. Então acho que eu já tô no... A minha sensação é essa quando eu olho assim para a palavra. Segunda pergunta. Como nutrir minha autenticidade? Olha, essa carta já saiu pra gente. Uau! Olha isso. Mudança. Nossa! Abram os microfones e tragam o que vocês estão sentindo. Aqui tem uma vela. Uma coisa Eu de sinto uma, iluminar o caminho, né? Aos poucos, devagar, com pequenos passos e lidando com essa mudança. né, de criar um caminho novo, né? É. É. Porque tem um E aí? portal, né? Tem um É. portal. Tem. Mais ligado com o que é mais proprietário nosso, né? É, porque aqui tem um cenário mais seco, né? Mais árido no sentido de É uma neve? pouco produtivo, né? Porque ele está Uhum. sem folhagem, né? Parece seco, então parece algo que já deixa de produzir, né? Que não está tão frondoso, né? E existe um movimento, né? A mudança de deixar coisas que estão Ah, deixa para trás. produtivas, mas honrando, né? Honrando. Aham. Honrando, e carregando e carregando, né? Interessante. Honrando isso. Olha a vela aqui. Faz sentido isso que eu sei? Sim. Eu queria ouvir vocês também. Uhum. eu sinto uma coisa quase de, assim, olhando a primeira, que saiu primeiro e o que saiu depois, que é quase uma coisa da história que você falou da faca na, como é que é? A faca na bota? É. Alguma coisa assim. É tipo pegar a peixeira. Mas tipo, quase assim, tipo, tá pronta para esse confronto, porque é tipo um momento de mudança, assim, sabe? Não sei, é um pouco isso que eu vejo, assim. Chame a tua guiança, né? Chame tua proteção, acenda essa vela. Tipo, esteja preparada, assim, tá? É. Que é a primeira carta, né? É. A terceira, O que eu faço para atrair o que eu desejo? aqui só para descrever, parece dentro de um automóvel ou de um veículo. Eu vejo duas cabeças, dois bancos, duas Uhum. pessoas num caminho, né? Parece que eu estou no banco, a gente está vendo a partir do banco de trás, né? A palavra, uau, incorreto. Onde é que a gente se deixa levar, né, por caminhos e que estão incorretos, né? Opa! Nossa, que tapinha na cara, né? Me veio Nossa. uma coisa para atrair o desejo, seria incorreto estar no banco de trás, tem que estar no banco da frente. Isso aí! Onde a gente se deixa levar, né? Se guiar pelo desejo do outro, pelo caminho do outro. Nossa, que tapa na cara. Muito bom.
É Ela se isso aí. conecta, né, com a carta anterior, que fala sobre Eu o vou caminho, fotografar, eu vou passar né? aqui a câmera para vocês verem depois. Qual é a quarta pergunta? O que do outro está em mim? Vou passar bem devagarinho. Estão vendo aqui? Uma Uma carroça, carroça e um um cavaleiro abismo e um cavaleiro. Caraca, E no um sentido abismo. oposto, né? E um abismo no meio. Ah, abismo. um abismo. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso. O que o outro está em mim. Depende de onde eu tô, né? Depende de onde eu tô. Nossa. Gente, não sei se eu peguei. O que vocês entendem? O que vocês estão lendo essa Então, eu combinação? também não peguei. Ah, para mim a sensação é assim, ó. Então, é como se fosse eu e o outro. E aí, se eu sou cavaleira, tem um abismo diante de mim, do outro lado tem uma carroça com, tipo, um burro. Se eu sou na carroça com burro, tem um abismo diante de mim, do outro lado cavaleiro. Então, ou a minha parte cavaleira guerreira tá no outro e eu não tô vendo isso em mim, ou eu não tô vendo esse outro lado. E o maravilhoso? Que é maravilhoso, talvez, olhar para isso, olhar para as polaridades. Tá. É o espelhamento, né? Tem os dois lados nos Espelhamento, o dois. outro em mim, né? A polaridade. E tem o Que abismo. pode E ser aí, complementariedade também, né? pode. Mas é isso, né? Eu vejo que mesmo que exista literalmente um abismo entre essas realidades, entre pontos de vista, não, não me, assim, quase me diz, seria maravilhoso você considerar as partes empobrecidas, né? Se eu me vejo como como cavaleira, não desconsiderar isso, que certamente eu também carrego uma carroça. Talvez É, eu a não minha esteja sensação, vendo. Foi a essa. minha, a minha sensação é tipo cavaleiro, luz, carroça, sombra, ou algo dolorido do passado, ou e o cavaleiro, algo que eu desejo. E entre esses dois pontos, um abismo. Que se eu pular, deu, né? Não, eu já sabendo o que vai acontecer, só que eu tenho a oportunidade de ver isso agora. No outro, Que fala de mim, né? que fala de mim. É maravilhoso admitir e não brigar com o outro em mim. Maravilhoso, também acho. É, Vou pegar aqui, tá, gente? Peraí, a câmera. Então, vou colocar intimidar, a mudança. Esse da mudança tá muito significativo, né? tá. De deixar coisas que parece que já estão, né? Parece um velório, né? Parece, eu vejo uma coisa que já está ou disfuncional ou alguma coisa que não está mais, não está sendo mais nutritivo, não está sendo mais produtivo. O quanto a gente se vê no banco de trás, né? Quando se tem um desejo, a gente espera, né, que o outro nos guie. E às vezes até parece tipo pai e mãe Nossa, levando, sabe? A gente enquanto criança no banco de trás, sabe? Tchau, Laura, boa nossa. noite. Já estamos terminando. Eu vou fotografar aqui e vou compartilhar no grupo, tá bem? Tá bom. Bom, mulheres, é isso. Espero que seja proveitoso, possamos desfrutar
dessas experimentações. Tá bem? Logo mais eu mando um banho para nós, tá bom? Os áudios e a mandala. Beijos. Boa noite, Obrigada. mulheres. Beijos, mulheres. Tchau, Boa tchau. noite. Beijos, mulheres. Beijo, Obrigada, beijo, Adri. gratidão. Beijo.